Oi, gente. Vou contar aqui mais uma história do livro A Mãe que Desistiu do Céu, de Mário Tamazia. Dessa vez, o capítulo se chama As Flores que Não Murcham. Ele conta a história de uma jovem chamada Lynn Hugman. Era uma estudante de Gloucester College, em Baltimore, nos Estados Unidos, e ela adoeceu gravemente atacada de poliomielite bulbar, né? O que a levou em busca do ministro da sua igreja, que tinha a fama de realizar prodigiosas curas no campo da fé, né? Mas não obstante todo o esforço do reverendo curador, a meiga e delicada Lynn faleceu, né? O insucesso chocou sobremaneira o ministro, que se sentiu frustrado, porque afinal ele era conhecido pelas curas que ele conseguia realizar, né? E parecia então que Deus não havia ouvido as suas preces e que assim não atendera aos seus apelos, do seu amor àquela criaturinha necessitada, uma jovem tão pequena ainda, né? E a culpa então só podia ser sua, né? De não estar em graça com o alto ou de não ser realmente dotado do dom de curar, como muita gente pensava que ele fosse, né? Aí ele resolveu procurar uma médium chamada Olga Orhal. Ela era mundialmente famosa, né? Embora atendesse na igreja metodista. Ela tinha inúmeros dons psíquicos, entre os quais o dom de ver os espíritos. E lá, no encontro com ela narrou: olha, eu estou vendo aqui ao seu lado uma jovem sorrindo. Ela é alta, loura, de olhos azuis, e pede que lhe diga que o seu nome é Lynn e que o senhor deixe de sofrer sem razão. Diz-lhe também que o senhor não cometeu nenhuma falta em relação a ela. Não lhe foi possível curar o corpo, mas curou-lhe o espírito. Depois de uma pausa, a médium falou: é estranho, ela agora está se inclinando e beijando-lhe na testa. E ao mesmo tempo está pedindo para eu transmitir para o senhor dizendo, diga ao reverendo que eu estou retribuindo o seu beijo. Quando essa última frase foi pronunciada, o ministro deu um pulo no sofá, né? Ele estava sentado e deu aquele pulo. Não, isso é demais para mim, não é possível. Ela está me retribuindo um beijo que de fato eu lhe dei no mais absoluto segredo. Só eu e Deus sabíamos disso. O fato acontecera no hospital, quando a moça tinha sido internada e colocado num pulmão de aço, em virtude do seu estado gravíssimo, né? E o reverendo, na hora, muito constrangido, comovido com a situação em que a menina se encontrava, foi levado por reverente piedade cristã, aproximou-se então furtivamente e lhe deu um beijo paternal naquela figurinha lívida e já desfalecida. Agora, Lynn vinha do além para demonstrar a sua gratidão. Ela guardara para sempre, né? Mesmo na outra vida, a gratidão, né? Que é uma virtude que todos nós devemos aprender a cultivar, né? Diante de tantas coisas que nós recebemos na vida. Quando a gente coloca flores num vaso de porcelana, alguns dias depois ela fenece. Mas as flores da gratidão, que nós podemos semear no coração daquelas pessoas, né, que nos fizeram bem, né, ou bem que nós fizemos a alguém, né, e que conseguimos semear gratidão no coração delas, né, é muito importante na nossa vida aqui na Terra, né? E ele também escreveu, o Mário Tamazin, outro livro chamado Temas do Amor Imortal.
E lá ele conta a história de Ishtar, que era uma deusa fenícia. E essa deusa diz: olha, todo mundo que construiu o altar de mármore, movimentaram os suportes dos incensos, né? Vão ficar lá no meu livro branco. Eu registrei com gratidão, mas com muito maior gratidão registrei os que afagaram e beijaram por mim os desvalidos. Então, essa delicada passagem de Lin não nos põe somente diante de uma incontestável verdade, a de que somos imortais, né? Que a alma sobrevive à morte do corpo físico, mas, acima de tudo, que ela continua com a sua individualidade, permanece com suas virtudes e defeitos e está em contato com todos os que se afinizam de uma certa forma com ela. Quando o famoso pregador do Senado americano, Peter Marshall, faleceu, de repente, né, a sua esposa Catherine ficou desesperada. Ela sentia-se atirada pela janela, caindo num abismo. A vida sem o marido, né, a apavorava, ela não sabia fazer nada. Faltava-lhe até o instinto natural de sobrevivência. Até que um dia ela ouviu a sua voz falar ao ouvido: Catherine, não penses em mim como morto. Daí por diante ela começou a sentir a sua presença. E uma vez, em sonho, ela se encontrou com ele, que tranquilo cuidava de um extenso e maravilhoso roseiral. Veio encontrar-se com ela e, como era de hábito, esfregou o nariz dele no nariz dela, né? E disse: olha, Catherine, você sabe de uma coisa? Até eu mesmo, pregador e estudioso, não estava preparado para entender a vida além da sepultura. A Catherine, então, confortada, descobriu com a ajuda do marido uma vocação, a das letras, e se tornou a festejada escritora que todos conhecem, autora do best-seller Ninguém Está Só. E não está mesmo, né? É isso que a gente aprende na doutrina espírita, né? Que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida não começa no berço nem termina no túmulo, né? Que estamos aqui com um propósito de vida, que viemos aqui para evoluir, para aprender, né? E para nos curar dos defeitos que ainda trazemos e carregamos por infinitas reencarnações. Então, estas mensagens que eu costumo trazer, principalmente fora da doutrina espírita, é exatamente para reforçar, ensinar, esclarecer aqueles que não acreditam ou que estejam em outras religiões, para verem como os espíritos se comunicam independente do lugar que estejam. A doutrina espírita, ela não criou os espíritos, ela não criou a espiritualidade. Desde as mais remotas épocas, a humanidade já crê numa vida espiritual, numa vida após a morte, né? Então, ela só veio orientar, reunir essas informações todas, trazendo uma nova luz para a humanidade. Quando ela nos fala da sobrevivência da alma, de que nós, como espíritos, continuamos a ser exatamente do jeito que nós somos, que o céu e o inferno são estados de consciência, né? Que Deus existe e que é superior a todos nós, que Jesus é filho de Deus como nós, mas um ser superior, um espírito altamente evoluído, responsável pelo nosso planeta Terra, né? Que nós podemos nos comunicar com os espíritos através dos médiuns, sejamos nós médiuns ou outros
como nos exemplos que a gente tem dado, né? Que nós não temos só vida aqui na Terra, que existem vidas em outros planetas, o universo inteiro é habitado por espíritos, e é muita pretensão da nossa parte, diante de um universo que hoje já se fala em multi-universos, né? Achar que só aqui na Terra, esse planetinha, existe vida em abundância e existe vida inteligente. Então, essa é a mensagem que, mais uma vez, a gente quer trazer, da nossa responsabilidade da vida aqui na Terra. E que tenhamos todos nós muita coragem para enfrentar as nossas lutas diárias e que no momento da nossa partida a gente possa carregar na nossa bagagem as nossas boas ações em número muito maior do que as más ações que a gente está tentando retirar do nosso dia a dia. É isso aí, gente.